Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na Sua presença, aprendendo um pouco mais da Sua palavra, aprendendo um pouco mais da Sua Torá. Irmãos, vamos continuar falando sobre a vinda do Mashiach com Maimonides, trazendo aqui um conhecimento tremendo. Okay? O que o Império Romano e o Império Árabe tem a ver com a vinda do Mashiach? Vocês vão ver aqui uma iluminação da Torá, uma iluminação das Escrituras tremenda, que faz todo sentido. É impressionante como esses homens, esses estudiosos, esses judeus, eles estavam à frente do seu tempo, ok, irmãos? Eu quero fazer um agradecimento aqui ao professor Raziel, o irmão Sebastião, o Rabino Marlon Trócoli, o Rabino Ishai, o irmão Valério aí abençoado. A gente sempre conversa sobre o Zohar, sobre a mística judaica. O irmão Lenaldo, o irmão Ricardo, a todos do grupo Retornando de Sião. A gente sempre está estudando, falando muito aí sobre escatologia. Que o Eterno, que o Eterno abençoe todos vocês, irmãos. E obrigado aí, sempre que eu preciso conversar, perguntar, falar sobre as escrituras, os irmãos estão sempre de prontidão e a gente sempre tem uma conversa que agrega conhecimento e o leque abre, ok? Vamos falar aqui sobre palavras de alento sobre a vinda do Mashiach, escatologia judaica ortodoxa. Tremendo esse estudo, irmão, com muita base bíblica. Tenho certeza que os irmãos vão gostar. Agora, queridos irmãos, sejam fortes e firmes em seus corações todos os que esperam por Hashem. Salmo 31, 25. Olha aqui, irmão. Salmista, né? Salmista Davi aqui falando sobre as últimas coisas, falando aqui sobre a vida, a vinda do Messias. Fortaleçam um ao outro, em todos os corações implante a fé na vinda do Messias. Possa ele aparecer em breve. Olha só o que Isaías fala em Isaías 35:3. Fortaleço as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Lembre-se, Hashem nos deu a entender através de Isaías, o mensageiro de Israel, que a aflição prolongada do exílio levará muitas pessoas a acreditar que ele nos abandonou e afastou sua misericórdia de nós. Deus nos livre. Em vista disso, ele nos assegurou que ele nunca irá nos abandonar ou nos esquecer, como está escrito. A gente vai ler aqui Isaías 49, 14 e 15. Sião diz: Hashem me desamparou, Hashem se esqueceu de mim. A profecia continua: acaso pode uma mulher esquecer de seu filho ou desapossar o fruto do seu ventre? Mas ainda que ela possa esquecer, eu todavia nunca poderei esquecer. Esse versículo aqui também é uma base bíblica forte contra essa maldita teologia da substituição que vem sendo propagada por esses falsos pastores, falsos profetas e falsos teólogos que a gente vê aí. Ok, irmãos? Se afastem dessa teologia da substituição. Isso é uma desgraça. Ok? Vamos continuar. Hashem nos transmitiu mensagem semelhante através do primeiro profeta Moshe Rabino Moisés, declarando: Hashem, seu Deus é misericordioso, ele não o desamparará, nem deixará que os destruam. Ele não esquecerá a aliança que jurou aos seus pais. Deuteronômio 4:31. Também Hashem se compadecerá e porá um final ao seu exílio e te ajuntará. Preste atenção nesse versículo, irmãos. E te ajuntará de todos os povos entre os quais ele havia te espalhado. Deuteronômio 33. Se alguém te pedir uma base bíblica para arrebatamento na Torá, tá aqui. Isso aqui é arrebatamento. Também Hashem se compadecerá e porá um final ao seu exílio. E te ajuntará. Arrebatamento é ajuntamento, irmãos. Também. De todos os povos entre os quais ele havia te espalhado. Quando o Mashiach voltar,
no final da grande tribulação, ele vai ajuntar o povo nos ares e nos levar para Israel e Jerusalém. Não tem esse negócio de levar para o céu, isso é mentira desses falsos profetas, ok? A gente vai ser levado para Israel. Vamos continuar. Queridos irmãos, um dos alicerces da fé judaica é que o Messias surgirá, o descendente do rei Salomão. Ele reunirá os nossos que estão espalhados, afastará a nossa humilhação e revelará a verdadeira religião, e eliminará aqueles que escarnecem dos seus mandamentos. Hashem prometeu isso na Torá. Vamos ler Números 24, 17 e 18. Números, capítulo 24, versículo 17 e 18. Vejo, mas não agora, contemplo, mas não no futuro próximo. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel. Subirá um cetro, destruindo todos os príncipes de Moabe e dominando todos os filhos de Sete. Edom será desfeita e seu inimigo Seir também será destruída, mas Israel será triunfante. Tremendo, irmãos. A época de sua chegada será um período de grandes calamidades para o povo judeu. Como está escrito, quando Hashem vir que seu poder se foi e já não há nenhum para libertar ou escravizar. Deuteronômio 32, 36. Só então Hashem identificará o Messias e ele cumprirá as promessas que fez. O profeta, horrorizado pela visão dos tempos quando o Messias vai aparecer, exclamou, Malaquias 3:2. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Olha só, irmãos, para entender escatologia, tem que estudar os profetas, tem que estudar o Taná, tem que estudar a Torá, ok? Esta é a verdade em que acreditamos a respeito deste assunto. Agora, irmãos, redobrem a atenção no que eu vou falar aqui. Sabemos das profecias de Daniel e Isaías e das palavras dos nossos sábios que o Messias virá depois que o Império Romano e o Império Árabe tiverem se estendido pelo mundo. Olha só, irmão. Isto já acontece nos nossos dias de hoje, escreveu aqui Maimonides. E a gente está vendo claramente isso acontecer mais ainda nos nossos dias. Ou seja, irmãos, nós estamos dentro de uma profecia. Ninguém pode duvidar ou negar somente depois que Davi falou a respeito do Império Árabe e o aparecimento de Maomé, que ele falou da vinda do Messias que acontecerá depois. Isaías também declarou em sua visão que a chegada do Messias está ligada ao aparecimento do insensato, se referindo aqui a Ismael, ok? Ele diz: quando vi uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, e ele escutará diligentemente com grande atenção. Isaías 21:7. Agora, o cavaleiro no jumento é o Messias, que é descrito como humilde montado em um jumento, Zacarias 9:9. Ele chegará logo depois do aparecimento do homem montado no camelo, quer dizer, o Império Árabe. A frase cavaleiros de 2 a 2 refere-se à ligação entre os dois impérios de Edom e Ismael. Ismael é uma referência aos árabes. A mesma interpretação vale para o sonho de Daniel a respeito da estátua e dos animais. Isso se encontra em Daniel, capítulo 2 e 7. Depois os irmãos estudem esses dois capítulos, ok, irmãos? E nós ficamos por aqui nessa mensagem, nesse estudo abençoado, irmãos. Uma revelação aqui tremenda. Olha só, irmãos, agora, nos dias de hoje, né? Muitos estão entendendo que o antimachia, o anticristo, virá do mundo árabe. Mas a gente está vendo aqui, ó, Maimonides já falando isso. Isso é tremendo, irmãos.
Então, a gente também viu aqui muita referência e todas as referências ligadas aí aos profetas, a Torá, como a gente vem falando aqui já há muito tempo no canal A Torá é Santa, né? Quer entender de escatologia, irmãos? Tem que estudar o Taná, tem que estudar a Torá. A Torá é um livro escatológico. Shalom, irmãos. Até o próximo estudo aí com Maimonides. Tenho certeza que esse estudo aí vai abençoar os irmãos, aqueles que gostam de escatologia, que estudam escatologia realmente de maneira séria, vão gostar desse estudo aqui, um estudo abençoado. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.